História, pessoal, baseada em fatos reais. No final da Guerra Civil, que durou 16 anos, a ONU enviou os capacetes azuis para garantir que não iam ser retomados os combates. Então, os capacetes azuis são soldados da ONU. E de repente, pessoal, os soldados começam a explodir. O cara vai andando e brum, explode. E aí, para poder detectar, pessoal, quem foi que morreu, tem uma passagem hilária. Eles chamam a prostituta que se deitava com os soldados para, através dos restos mortais, principalmente o pênis do cara, descobrir quem era quem. Faz parte do humor insólito do livro, não é? Então ele ali, esse cidadão é chamado, um cidadão que é um italiano, chamado Massimo Rizzi. O Massimo Rizzi é convocado para descobrir por que razão aqueles caras morrem, né? Não se sabe, do nada o cara explode. Então esse cidadão vai investigar e, de novo, em vez de descobrir a verdadeira causa da morte deles, ele vai mergulhar naquele universo. Entre eles tem a moça velha Temporina, né? Que tem cara de velha, mas corpo de jovem. Entra em cena também a prostituta da aldeia, que encomenda ao feiticeiro Ondorinho um encantamento para proteger Máximo das explosões. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, pessoal. Só pelo título vocês podem remontar, né, a Heráclito de Éfeso, né? Ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio. Então o cidadão é chamado, um jovem é chamado, porque o seu avô acabara de falecer. Eles tinham uma amizade muito grande e ele vai para essa localidade, uma localidade também muito encantada, né? E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele se assusta é que a casa está sem o telhado. Um dos últimos pedidos do morto foi para que tirassem o telhado para que ele pudesse ficar contemplando as estrelas depois de morto. Ao longo de toda a história você começa a desconfiar se o cidadão morreu mesmo, né? Há uma cena inclusive lá que há uma sugestão de que a velha, a viúva, continuava fazendo sexo com o marido morto. Por falar em sexo, em determinado momento ele é arrastado para um quarto escuro e uma mulher faz sexo com ele à força. E ele não consegue descobrir quem é essa mulher. O jovem, né, que veio. Essa família toda é de brancos. Então, ao longo do filme, você observa uma espécie de meia-culpa, não é? Em que não apenas a personagem central, como os demais, encenam esse pedido de desculpas por todos os crimes que eles cometeram contra os negros ao longo do tempo. Entre as pessoas que ele conhece tem uma moça, irmã de um coveiro que não fala português, né? É com uma feiticeira, uma moça também super estranha. O local chama-se Luar do Chão. Em Luar do Chão, uma misteriosa ilha de acontecimentos fantásticos, ele precisa solucionar um conflito íntimo, semelhante ao dilema da África pós-colonial. Esta ilha vai representar para o protagonista um reencontro consigo próprio, que é também, pessoal, uma marca das várias obras dele, esse processo de autodescoberta. O Outro Pé da Sereia, pessoal, ela se desenvolve ao longo de um largo espaço de tempo. Nós temos dois planos, um que ocorre no passado e um que ocorre no presente, né? No passado tem essa santa, né? Essa santa que está sendo levada lá para uma capela. E um dos negros que cuida da santa, isso dentro de um barco, né? A confunde com uma orixá. E ele tem uma relação com ela muito comovente. E o padre acreditando que ele está se convertendo ao catolicismo, né?
Então essa história se passa no plano do passado e no plano do presente. Há um momento também muito caro do livro, em que um afrodescendente, pessoal, vem lá dos Estados Unidos para a África para ter um encontro com suas próprias raízes, né? E quando chega lá, pessoal, fica desencantado em ver que ele não encontra a África que ele construía na mente dele, uma África totalmente urbana, a que ele está enxergando. Então as pessoas começam a simular um ritual só para que ele, né, se satisfaça. Um ritual totalmente artificial, né? Tem nada a ver com a história. Ok? Ao ver a imagem da santa tombar no lodo durante o carregamento da nau, o escravo se atira às águas, evitando que fosse tragada. A devoção do escravo à santa comove o missionário, incapaz de compreender a quem Nizunde realmente cultuava. Então, ele não cultuava o santo da Igreja Católica, né? Ele cultuava o orixá ali. Ok? Venenos de Deus, remédios do diabo. Olhem, pessoal, como esse processo de desautomatização da língua leva-me a Couto a visitar os provérbios e colocá-los de cabeça para baixo. Então, venenos a gente espera do diabo, remédios a gente espera de Deus, pois o livro dele é o contrário. Venenos de Deus, remédios do diabo. Conta a história, pessoal, de um médico que se encanta com uma moça moçambicana, uma negra, que vai estudar lá em Lisboa. E aí ele abandona tudo quando ela volta para a sua terra em busca dela. E ao longo de todo o texto não se sabe o paradeiro. Tá até uma impossibilidade dela estar morta. Mas o mais importante não é quem o médico encontra, quem ele quer encontrar, mas quem ele de fato encontra, que é a si mesmo. Então ele acaba, pessoal, usando seus conhecimentos para salvar muitas pessoas, né? Inclusive da família da amada dele, né? E esse processo de reencontro é também de novo branco, como que fazendo um meia-culpa, né? Como ele representando todos os demais portugueses, né, que agiram tão mal contra os africanos, né? Bom, 2 contos, pessoal, de Mia Couto. Um desses contos está no material de vocês. Um outro eu vou mandar. Eu deixei de mandar esse conto porque eu tive muita dor de cabeça com ele. Quando eu chegar no conto eu vou falar. Então, um dos contos, esse vocês têm, está lá no hall de textos que eu mandei, chama-se Mulher de Mim. Mulher de Mim é um dos contos que compõe o livro Cada Homem é uma Raça. Gente, eu tenho aqui muitos. O outro pé da sereia está aqui, né? A varanda do Frangipane também está aqui, né? Os livros que eu citei também está. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, ok? Eu tenho outros, aí eu tenho esse livro também, Cada Homem é uma Raça. É porque estão espalhados aqui os livros. Então, Mulher de Mim, pessoal, conta a história de um cidadão que um dia recebe, quando ele entra no quarto, está uma mulher muito linda sentada na cama dele. E logo ele começa a acreditar que ela está com boas intenções para com ele. Mas quando ele tenta, pessoal, agarrá-la, ela diz: você não compreendeu nada. E aí a mulher desaparece, vai embora, e ela vai retornar, mas nesse interregno entre o momento da primeira vinda e da segunda, ele se põe a abraçar explicações de quem seria aquela mulher. Ele acredita que aquela mulher, pessoal, faz parte de um não nascido, aqueles que ainda não receberam um corpo, que não encarnaram, que estaria ali interessado em roubar-lhe o corpo.
Então quando ela volta, ele tenta dizer isso e ela explica que nada daquilo. Ela é apenas a dimensão mulher, né? A parte feminina dele. E ela pede que ele dê lugar para ela entrar nele, para que ele seja uma pessoa plena, né? Ter esses dois lados, né? Ok? Então, na verdade, se tratava da metade mulher dele, tendo vindo para que ele permitisse que ela nascesse nele, tornando-o completo. É um texto lindíssimo, pessoal, lindíssimo, né? Então, vários elementos aí, daquelas características que eu apontei, se veem, se observam no texto. Primeiro, a criação de palavras novas. Ele cria o verbo sonambular, né? Sonambular, que é andar dormindo, né? Tremurar e realizar-se. Então aí ele cria, pessoal, uma palavra por prefixação, né? Existe o verbo realizar-se, mas nunca ninguém falou em realizar-se, né? Meninar, ninhar-se, penumbrar-se. Adjetivos: lendável, infranatural, pessoal, futurível. Advérbios: nesse, enquanto, avemente. E aí ele vai criando palavras novas, né? Então eu selecionei as que mais me chamou a atenção. Outra característica é a presença do maravilhoso, do imaginário ancestral. Então aqui, pessoal, o texto dele retoma um mito que vem lá de Platão, né? O mito do ser andrógeno. Então, segundo Platão, nós tínhamos duas metades e Zeus nos separou. Por isso nós estamos sempre à procura da nossa outra metade, né? Então, quando vocês escutarem lá o Fábio Júnior, né? Cantando, né? A metade da laranja, dois, por aí vai, essas coisas todas que ele lança lá, tem a ver com essa história de buscar sua cara metade, sua alma gêmea, não é? Ao mesmo tempo, ele lança mão, pessoal, do maravilhoso para tratar de questões terrenas. Então não é um passeio, um mero passeio, um convite a ficar imerso num universo descolado do real. Não, é uma visita ao irreal para melhor saber do real. Como um espelho, você olha para o espelho para melhor reconhecer, né, o teu corpo. Ok? Por fim, mas não menos importante, o texto também franqueia ao leitor uma reflexão sobre a identidade nacional e cultural moçambicana. Então, os textos dele tem sempre, aliás, com uma boa parte dos textos africanos, você tem essa dupla camada, né? Você tem a história em si, individual, e você tem um outro plano alegórico, em que os personagens são apenas encenações da própria pátria. Então, o texto também pode ser lido, pessoal, como uma reflexão sobre a identidade moçambicana. Tal como a personagem do conto, cabe a Moçambique e à África em geral trabalhar para conciliar as várias vozes que compõem seu tecido nacional. Várias etnias, línguas, religiões, né? Então você tem que se abrir para o outro, né? Se permitir complementar-se, né? A partir da convivência com o diferente. Ok? O segundo conto, pessoal, eu vou mandar para vocês. Eu sempre trazia o conto depois do nosso programa de disciplina. Então eu sempre abria as primeiras aulas de literatura africana com a discussão sobre o conto. Mas começou a surgir, pessoal, de uns anos para cá, eu comecei a ter alguns problemas aí, porque
o personagem central era um travesti. Então eu comecei a perceber que as discussões começaram a entrar num cenário que dividia a turma, né? E como eu não domino, gente, todo esse repertório, isso é uma confissão minha, né? Todo o campo de estudos do LGBTQIA+, né? Que se ampliou tanto, como eu não domino mais esse universo, há todo um grupo de palavras, né? Que eu já não domino. Eu precisaria estudar intensamente isso. E como eu tenho muita coisa para dar conta, não consigo dar conta de tudo. Eu já estou mais perto de me aposentar do que seguir carreira. Eu preferi abandonar o conto, mas é um conto fabuloso, em que apenas uma personagem fala, pessoal, que é a Rosa Luaneira. Então, desde o começo, a Rosa Luaneira está sendo presa por um guarda novo, um guarda que veio. Esse guarda, ao contrário do guarda anterior, é um guarda muito durão. E aí essa prostituta que está lá buscando ganhar algum dinheiro é presa por ele, sendo levada para a delegacia. E no meio do caminho ela vai tentar explicar para ele quem ela é. E aí vai sempre enfatizando que é mulher com M maiúsculo e tal e tal e tal. E no último parágrafo, gente, só no último parágrafo é que nós descobrimos que, na verdade, olha, esse verbo descobrir já foi uma queda de braço. Alguém veio dizer, né, professor, a pessoa que é homossexual não deve ser descoberta, não é alguém para ser descoberto, não. Então, por isso eu abandonei o estudo do conto. O certo é que só no final é que nós descobrimos que se trata, na verdade, de um travesti, que não é uma mulher. Ela usa apetrechos, né? Peruca, cílios postiços, unhas postiças, os seios também são falsos. É que a gente descobre que, na verdade, se trata de um travesti, né? Então o texto, pessoal, como o outro conto, você vê todas aquelas características. A questão de transgressões à sintaxe. Ele começa várias frases com pronomes átonos. Me contemple, lhe peço cuidados, excelência, né? Ele bagunça os antigos provérbios, né? Em vez de alma penada, ele usa a palavra alma despenada. Em vez de à noite todos os gatos são pardos, ele diz à noite todos os gatos são leopardos. Prometia-me mundos sem fundos, em vez de mundos e fundos, né? Então há o texto constantemente, pessoal, a transgressão, né? A linguagem. Tem a presença também do sobrenatural, gente, porque a personagem tem essa relação constante com os fantasmas dos seus antepassados, a mãe, não é? Pessoas queridas que já faleceram. O humor também está embutido, pessoal, por exemplo, na criação dos nomes. Só vai aparecer um nome de pessoa, que é Evaristo, que era o antigo guarda. Então observe, pessoal, que dentro do nome do Evaristo está escondido o nome Eva. Então toda essa reflexão sobre o masculino, o feminino, não é? As fronteiras entre eles, né? A superação dessa dicotomia já está escondida no nome do personagem Evaristo, ok? O nome da protagonista só vai aparecer no título, né? Rosa Luaneira, pessoal. Luaneira tem a ver com a lua, que tem várias fases, passa por metamorfoses. Assim também a personagem passa por metamorfoses, né? E aí, de novo, como no canto anterior, pessoal, nós podemos ler, é possível ler o conto do plano de vista alegórico, em que os personagens são representações da própria nação. Então, o policial, pessoal, representaria esse colonizador, né?
A rosa seria a própria África tentando se dizer para o Ocidente. A África não cabe dentro do quadrado em que o Ocidente a colocou. É muito mais do que aquilo. Então a África precisa se vestir de apetrechos para dizer ao outro quem realmente ela é, né? Então eu vou mandar, pessoal, junto com o conto, eu vou mandar também um artigo que eu escrevi há muitos anos. Hoje certamente seria bem mais rico o artigo, mas foi um artigo lá no começo, né? Quando eu comecei a ser professor de literatura africana. Aliás, esse conto, pessoal, chegou às minhas mãos bem antes de eu ser professor da UFC. Uma amiga já aposentada me entregou uma xerox de uma página de um jornal de Lisboa, né? E aí vinha esse conto do Mia Couto. Então eu conheço o conto bem antes de tornar-me professor, né? De trabalhar com a literatura africana, ok? E aí chegamos, pessoal, para encerrar no romance Terra Sonâmbula. Então, o romance Terra Sonâmbula, pessoal, ele foi escrito durante ainda a Guerra dos 16 anos, né? Logo depois da independência houve uma guerra em que a Renamo de um lado e a Frelimo do outro se digladiaram e foram mortos, né, milhares de almas moçambicanas. Outras tantas deixaram o país. A Moçambique ficou destruída, aeroportos, escolas, hospitais, os portos, né? Então, durante esse período, pessoal, ele escreve o texto. Então, o texto tem as marcas de um moçambicano apaixonado por sua terra, que sofria a cada dia com a mortandade de irmãos, né? E o texto, portanto, se associa a outros tantos que ele busca desesperadamente até essa tentativa de uma solução para uma Moçambique plural. Como construir uma identidade em um país tão diverso? Nem de longe nós brasileiros conseguimos entender do que é que nós estamos, do que se trata isso, pessoal. Nós falamos português de norte a sul, né? Lá não, pessoal, você tem várias línguas, várias religiões, maneiras de se vestir. Então é totalmente atravessado por essa pluralidade. Então, Terra Sonâmbula, pessoal, já o título, ele é muito singular dessa reflexão. Ora, nada é mais estático com E, viu, pessoal? Com ES, porque existe o estático com EX, que tem a ver com êxtase. Estático quer dizer que não se move. Com exceção dos momentos de terremoto, a terra é o local mais sólido, né? É o local onde você constrói sua casa. E aí a terra é uma terra sonâmbula, quer dizer, ela anda. Ele começa inclusive fantasiando, inventando uma lenda. Ele diz que é uma lenda lá da terra dele, mas que essa lenda ele inventou. Que era uma terra que mudava de lugar. Todo dia quando você acordava, que você abria a porta da tua casa, tinha uma paisagem diferente, né? Um dia era uma serra, no outro dia era um rio, no outro dia era uma floresta. Então era uma terra que parecia alguém que vai viajando num trem. Que cada vez que você olha para a janela, a paisagem é diferente. Então, Terra Sonâmbula tem a ver sobre errância, sobre uma terra em busca do seu próprio rosto, né? Uma terra em busca da sua identidade. E a história, pessoal, ela se dá em dois planos diferentes. Você tem duas histórias que vão se encontrar no final. Numa das histórias, pessoal, eu ia dizer principal, mas as duas são principais. Numa das histórias, uma criança
está indo à procura dos seus pais, né? Que o abandonaram quando criança, quando pequenininho, num orfanato. Ele está em busca dos pais, tendo como companhia um velho desmemoriado. Olhem, pessoal, como o Mia Couto é um mestre, né, na definição das peças do tabuleiro. Uma criança, ele é a representação do futuro, né, de um país. Por isso é a mãe África, né, a mãe pátria. Quando eu coloco a criança, pessoal, assim, e ao mesmo tempo o velho, então ele representa o futuro, o velho representa o passado, ele é o guardião das tradições da tribo. Mas quando eu coloco um velho desmemoriado, como é que ele pode guardar as tradições? Quando eu coloco uma criança órfã, como é que eu posso destinar um futuro seguro para ela? Então não é à toa que ele usa um velho desmemoriado e um menino sem família para iniciar a história. Então essa criança junto com esse velho vão andando e determinado chega um momento numa estrada em que há incêndio de um lado e de outro. As pessoas que lutavam na guerra, isso era muito comum, eles saíram, deixaram a guerra, tem uma palavra que se usa para isso, gente, né? Desertou. São pessoas que desertaram, né? Desertaram.